E aí, coloradagem, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Finalmente temos um dia onde nós diremos que está tudo certo. Hoje é um dia de celebrar a primeira vitória do Inter na competição, na 7ª rodada, mas antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? E vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre a escalação maluca do Pesolano, que deu muito resultado. E também vamos ver a repercussão que isso teve no vestiário. Afinal de contas, a gente teve jogadores aí de primeiro escalão barrados que ficaram esquentando o banco. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, você já sabe, pô, aqui agora o Inter engrenou, agora a gente tem expectativa de que o Inter vai engrenar, então dá uma ajuda para esse colorado aqui, poxa. Eu sou colorado, você é colorado, por que a gente não vai se ajudar? Eu trago aqui todos os dias o resumo das principais notícias do Inter para vocês, e vocês colaboram comigo se inscrevendo no canal, deixando seu like, deixando seu comentário, que é o que eu gostaria de pedir a vocês, para que esse canal possa crescer cada vez mais, para que o número de visualizações possa crescer, esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Então dá essa moral para mim, não custa nada, vamos aproveitar o momento de euforia, vamos fazer esse canal crescer, vai. Vamos lá então. Ufa, conseguimos a primeira vitória no apagar das luzes, numa noite que começou muito louca. Eu tenho certeza que você, assim como eu, quando vocês viram a escalação, vocês disseram assim, meu, o Pesolano enlouqueceu, mais é fácil pedir demissão do que fazer isso que ele tá fazendo. Tenho certeza que você pensou assim, cara, o que esse maluco quer fazer? O que tá acontecendo? Por que ele tá agindo dessa forma? Pensou ou não pensou? Pensou, eu tenho certeza que você pensou nisso. Tenho certeza, porque todo mundo pensou nisso, cara. A gente viu ali, ele tirou Bernabé, que isso aí já era esperado. Pelo menos o Bernabé era esperado. Alan Patrick, ninguém imaginava. Carboneira, ele já tinha tirado em algumas situações. Mercado. Rapaz, 40% do time, o cara fez uma cirurgia. Só que aí, conversando com a galera aqui no grupo, a gente viu o quê? A gente viu que ele estava tirando jogadores de menos intensidade, que menos recompõem, que menos se comprometem com a marcação. E o Inter decidiu então que iria para esse jogo com intensidade, marcando, saindo em velocidade, tal, ia ter que ser doação do minuto 1 ao minuto 100. E foi exatamente o que o Inter fez. Não fosse o pênalti que o Vitinho acabou fazendo ali, que tem gente que disse que não foi, que estava fora da área e tal, mas não fosse o pênalti a gente não teria tido muitos sustos. Se não fosse também um outro pequeno detalhe que voltou a aparecer, que é a inoperância do nosso ataque. É impressionante a dificuldade que o Alejandro e o Borré têm de fazer gol. É um negócio que chama atenção, cara, como é que pode? Os caras não conseguem fazer gol e os caras tiveram... O Borré teve uma chance a um metro e meio da linha do gol, ele conseguiu chutar por cima. O Alejandro recebeu um passe açucarado do Borré, que era só ele bater de chapa, sei lá o que ele tinha que fazer naquela bola ali naquele momento, mas era a bola que não se pode perder. Ainda mais pelo esquema de jogo que o Inter pensou, as oportunidades surgiriam, mas talvez não naquela quantidade que nós estávamos acostumados a ver. Afinal de contas, nós tínhamos um time mais reforçado no meio-campo, mais preocupado com a marcação do que o time que estava jogando anteriormente. Então esse tipo de situação a gente não pode perder, mas a gente insiste em perder. Perdemos mais uma vez muitos gols. Então, ontem essa vitória ela foi fundamental porque o Inter jogou até o último minuto, buscou o gol até o último minuto. A gente vem falando aqui, o Inter não vinha jogando mal. Não vinha, tava ali e tal, perdia no detalhe, mas o detalhe faz perder jogo, não adianta. Então, o que faltava era a primeira vitória, pelo menos no meu modo de ver, e ela veio. E a gente tem tudo para agora, no domingo, colocar mais uma vitória, enfileirar 2 vitórias, e aí, muito provavelmente, a gente deixará a zona de rebaixamento, respirar novos ares, e aí pra frente, né? Buscar, ver o que a gente consegue nesse campeonato, além de escapar. Obviamente, a gente ainda continua em busca dos 45 pontos, falta 40. Então, vamos lá, um passo de cada vez, mas sempre olhando para o horizonte. A vitória veio, a gente está feliz, ainda mais que foi na Vila Belmiro, contra o Santos, fora de casa, Neymar em campo, Gabigol em campo, a patota toda em campo e a gente conseguiu vencer. Então esse é o aspecto mais positivo de tudo isso.
Agora, a gente tem que olhar para o futuro também com preocupação, porque provavelmente o Inter não vai conseguir trazer mais ninguém nessa janela, tá? As negociações deram mais friada, João Marcelo lá do Cruzeiro agora vai vir novo técnico, talvez eles esperem para ver se o técnico vai querer aproveitá-lo ou não, então a coisa ficou estranha. O Inter ainda não resolveu o transfer ban também, tá sem grana para resolver. Olha, gente, talvez a gente tenha que jogar mais uns 3, 4 meses com essa galera aí que a gente tem. Mas o Tiger Jank, no canal A Dupla, ele trouxe aqui para nós a repercussão que teve no vestiário dessas mudanças, né? Afinal de contas, lideranças foram tiradas de campo. O Pesolano até tentou dar uma contemporizada, não, aspecto físico e tal, mas não sabe como foi. Os próprios jogadores na entrevista coletiva disseram que não foi. Então foi escolha técnica mesmo, esquema de jogo, a tática que o Pesolano escolheu para esse jogo. Vamos ver aqui o que o Tiger vai nos falar então sobre o que aconteceu no vestiário. Fala aí, Tiger. E um outro ponto interessante desse ambiente é muita gente perguntando, o Alan Patrick nem entrou no jogo, será que ele ficou descontente? Bernabé, o Carboneiro já mostrou que não, mas nas comemorações dos gols a gente já tem um indicativo disso. Alan Patrick, Bernabé e Mercado, todos eles foram correndo abraçar o Carboneiro no segundo gol, abraçar o Bruno Henrique no primeiro gol, que é um gol contra, né, anotado pelo Zé Ivaldo. Todos esses jogadores que foram sacados estavam lá juntos, vibrando, comemorando junto, que é um indício, é pequeno, é verdade, mas é um indício de que no vestiário do Inter tudo fica em ordem mesmo após essas escolhas. Os relatos que a gente ouve de bastidor, eles também vão nesse sentido, de que o Pesolano está tendo um domínio muito interessante em relação ao grupo, de que o grupo está respeitando muito as escolhas do Pesolano, principalmente pelo fato de que o grupo também... Isso é muito bom, né? Saber que a galera está respeitando o treinador, é fundamental, não rachar o elenco. É importante essa questão que o Tiger traz, a gente saber que os jogadores olharam e chegaram à conclusão que, realmente nesse momento talvez eu não esteja conseguindo o meu melhor, não esteja conseguindo contribuir com o clube da melhor maneira que eu gostaria. Então, não tem nada demais eu ceder meu lugar para outro, porque o que importa é o clube. Porque se o time for rebaixado, todo mundo vai ter o carimbo de um rebaixamento nas suas costas. O Internacional vai passar por uma reformulação grande, todo mundo vai embora, mas todo mundo vai levar esse carimbo aí. E ninguém quer esse carimbo, né? Enxerga que o time teve uma evolução em relação ao que jogava no ano passado, que o Pesolano conseguiu entregar para o grupo um modelo de jogo competitivo. E que quando ele tira esses caras importantes, o Alan Patrick, Carboneiro e Bernabé, os caras acreditam dizendo, cara, é o que a gente precisa para ganhar. E nós estamos precisando ganhar. Então não houve uma quebra de algum beiço, algum ranço no vestiário, pelo menos do que a gente ouviu em relação a essas mudanças. São mudanças que estão autorizadas pelo grupo de jogadores para o técnico Pesolano, se é que isso existe. Mas são mudanças que podem sim ter um reflexo nos próximos jogos. E sim, esses atletas sacados podem, por algumas outras partidas, seguirem no banco de reservas. Deixa teu like, te inscreve. Bom, aí eu já duvido um pouco, porque o próximo jogo contra a Chapecoense no Beira-Rio, e aí como é um time que teoricamente vai se fechar mais, a gente vai precisar mais de um jogador tipo o próprio Alan Patrick, né? Paulinho, que estava suspenso, deve voltar, né? Então talvez no lugar do Bruno Henrique, que começou o jogo ontem. Então, o mais importante é que a vitória veio, tirar o peso das costas, né? Agora os únicos times que não ganharam o campeonato ainda são Cruzeiro e Remo. E é importante a gente sair dessa zona o mais rápido possível para tirar esse peso das costas e seguir o nosso caminho nesse campeonato, que é um campeonato de sobrevivência, mas é um campeonato que a gente pode sobreviver sem passar sufoco. A gente pode ficar ali oscilando, 10º, 13º, 14º, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não precisa passar o sufoco que nós passamos no ano passado. E que, pelo amor de Deus, não se reeleja nenhum candidato da situação esse ano. Beleza? Eu fico por aqui, volto a qualquer momento com mais notícias do Internacional. Um forte abraço e até mais.